Olá, seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. Hoje tem mais orientações para o seu sucesso profissional, dicas e resultado de sorteio. Veja o que nós reservamos para você no programa de hoje. Planejamento financeiro. Esse é o tema de hoje no quarto episódio da série Começar Bem, no quadro Rumo ao Sucesso. Sem medo da anestesia. No quadro Em Dia com a Saúde, vamos conhecer um novo método de anestesia odontológica sem contratempos e sem mudar nada na sua rotina. Como deve ser a postura de um profissional no ambiente de trabalho? Esse é o tema da minha entrevista de hoje e quem traz as dicas valiosas sobre o assunto é o consultor e especialista em gestão e marketing, Dr. Eugênio Maria Gomes. E ainda tem os guias com os profissionais e empresas de destaque na região. Está no ar Talentos e Negócios. E o assunto do quadro de entrevistas de hoje aqui no Talentos e Negócios é postura no ambiente de trabalho. E para me ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo o doutor em administração, especialista em gestão empresarial e marketing e professor e pró-reitor do Centro Universitário de Caratinga, doutor Eugênio Maria Gomes. Tudo bem, doutor Eugênio? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença e seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. Agradeço. Prazer meu estar aqui com vocês. Doutor Eugênio, a gente quando fala de postura profissional, postura no ambiente de trabalho, a gente sabe que ela é fundamental para a permanência do funcionário, para que ele possa evoluir, para que ele possa almejar novos horizontes naquela carreira que ele pretende. Com certeza. Então, isso é muito importante. Eu queria te perguntar alguns pontos que eu separei para a gente esclarecer no programa de hoje. Pois não. Assuntos profissionais versus assuntos pessoais. A gente sabe que é um pouco difícil, mas é necessário existir essa separação dentro do ambiente de trabalho. Falar com a família ao telefone. Hoje o uso das redes sociais é muito comum. A gente sabe também que a internet está aí. E como que deve ser a postura do profissional nesse caso? A postura do profissional, Fernanda, tem que ser no sentido de saber separar bem essas coisas e até de respeitar o contrato de trabalho que ele tem com a instituição. Algumas empresas, elas têm proibido o uso da internet para fins particulares, o uso de redes sociais, o WhatsApp. Eu particularmente não concordo com isso, porque isso é um motivo de desmotivação, né, do funcionário. O funcionário, em contrapartida, ele precisa de fato saber fazer uso dessa ferramenta. Você usar o WhatsApp para se relacionar no próprio trabalho, para resolver problemas, é algo muito importante. As redes sociais, de uma maneira geral... De certa forma, pode te ajudar. Com certeza. Então, se você cria grupos dentro da própria empresa e você consegue agilizar a solução de problemas e a busca dos objetivos através disso. O que não vale é o funcionário não entender, porque eu até entendo, você não tem, nem deve proibir um funcionário de fazer um contato com a sua família, por exemplo, no caso de necessidade. Uhum. E hoje todo mundo na internet, né? Agora o funcionário não pode largar o trabalho de lado e, de fato, ficar o dia inteiro para fins particulares, usando internet, usando as redes sociais, o trabalho ficando de lado. As pessoas têm um contrato a cumprir, elas recebem um valor para isso, elas têm um resultado para apresentar. Então, eu acho que vale aí o meio termo. A gente, lá no Centro Universitário, por exemplo, a gente tem conseguido um resultado muito bom. E nós usamos muito as redes sociais lá para o próprio trabalho. Nós temos vários grupos de discussão e de resolução de problemas. Vale o bom senso. Vale o bom senso, com certeza. Tá certo. Agora, um outro assunto é como que deve ser a postura ética do profissional no trabalho de equipe. Pois é, o trabalho em equipe ele é fundamental. Ele é fundamental para o sucesso das organizações, para o sucesso da pessoa, para o seu próprio crescimento. As pessoas, elas aprendem, sim, muito uma com as outras. E eu sempre falo que o grande lance do trabalho em equipe é você fazer uso da proatividade. Né? Assim, é muito comum a gente ver aquela pessoa reativa, o cara que está sempre com um passo atrás, ele passa ao largo do problema quando ele acha que o problema não é dele, ele não se sente responsável pelo sucesso dos outros, e isso é ruim para ele, é ruim para a organização, e ele fatalmente, em um determinado tempo, vai ser excluído desse grupo. Então, assim, não podemos fazer funcionar o eu-equipe, é o equipe. É um grupo de pessoas que têm objetivos comuns, e o objetivo principal é de serem felizes no trabalho e fazer com que a empresa
produza e cresça e eles cresçam junto com ela. Isso é possível no trabalho em equipe. Enxergar que se você está ajudando o trabalho do seu colega, você está ganhando também. Com certeza. Você está ajudando aquela equipe. Até porque o trabalho do outro que não alcança um bom termo, e se você não ajuda, ele pode atrapalhar o seu desempenho, atrapalha o desempenho dos outros setores. É verdade. Agora, a hierarquia. No caso, quais são as consequências para o desrespeito às regras da empresa? Mas a gente fala, hoje é muito comum na administração, a gente falar da administração em linha, saindo daquele sistema vertical, né? Mesmo as empresas que têm um modelo de gestão, que é um modelo compartilhado, e onde as pessoas, elas, de fato, elas trabalham em função do resultado que elas têm que apresentar, mesmo nesse modelo, você sempre vai ter a figura do chefe, vamos colocar entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, mas do gestor, da pessoa que você tem que se reportar. E o cumprimento, o respeito à hierarquia, ele é fundamental. As pessoas confundem muito. Às vezes você acha um gestor, e é muito comum um gestor que compartilha, que conversa muito, que é acessível, e o funcionário confunde isso tudo e dá tapinha nas costas e não respeita, não acata uma determinação. Eu não gosto daquela frase de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não gosto mesmo. Mas entendo que regra para ser cumprida e hierarquia para ser respeitada. Então as pessoas não podem confundir mesmo. Inclusive amizades. Às vezes o chefe é amigo do funcionário, fora do ambiente de trabalho, ou são parentes. Isso dentro da empresa tem que ser observado. Quer dizer, é o chefe, é o subordinado e os dois... Não pode ser confundido, né? De jeito nenhum. Tá certo. Agora, uma outra pergunta. Como que deve ser o cuidado com o visual, a higiene pessoal e, principalmente, a roupa, o traje no ambiente de trabalho? Isso é muito importante e as pessoas, às vezes, acham até que essa é uma preocupação mais da empresa em função da apresentação que ela está tendo naquele momento, e é também uma verdade, mas é muito melhor para o funcionário que ele seja, de fato, bem vestido, com a apresentação muito boa, com a postura muito boa, porque é a marca dele. É a marca dele. Não obstante, o usuário do serviço, ele quando entra numa loja, quando ele entra numa repartição pública, quando ele entra numa empresa e é atendido por alguém que está mal vestido, está com uma aparência ruim, tem uma postura inadequada, ele imediatamente ele associa de fato aquele atendimento, aquela imagem que ele tem, a imagem da própria empresa. Só que daí a pouco ele vai ter oportunidade de perceber que a empresa não é assim, mas a imagem do funcionário fica ruim. E aí eu acho que não custa nada. A imagem é como se fosse a embalagem, né, de um produto. Você, quando entra no supermercado, assim, se você não conhece a marca que vai comprar, você compra pela embalagem. Você compra a embalagem mais bonita. Né? Você toda linda aqui me entrevistando, por exemplo, imagina se você tivesse feia aqui. Era impossível, porque você já é bonita, mas está mais bonita ainda. Então, de fato, você compra uma embalagem, Então, o funcionário ele precisa causar esse primeiro impacto positivo, porque certamente, quando você causa um impacto negativo com a sua primeira apresentação, você vai ter muita dificuldade de reverter isso. Verdade. Tá certo. Olha, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu te agradeço pela participação aqui no Talentos e Negócios. E você de casa, espero que tenha gostado e que essas dicas sejam úteis para o seu dia a dia. Eu agradeço e me coloco à disposição. Prazer estar aí falando com o pessoal que assiste aí a nossa TV Sistec. Muito obrigado. Eu já te convido para voltar outras vezes, tá? Será um prazer. Obrigado. Prazer é meu. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais novidades aqui no Talentos e Negócios.